Bom dia, boa noite e boa tarde para você estar vendo gravado. Boa noite para vocês aqui comigo, sempre um prazer. É, gente, o chakra cardíaco, ele me proporcionou uma visão muito doida, né, nessa parte do desafio aqui. E essa semana eu tive bastante catarse, assim. Foi uma semana bem lotada de coisas na cabeça, por conta dos processos que estavam acontecendo, principalmente por conta do coisa do chakra cardíaco, né, do nosso desafio. Não sei como foi para vocês, mas para mim foi, assim, um divisor, porque eu acabei entendendo mais de mim mesmo, acabei entendendo mais de magia, acabei entendendo mais de muita coisa, né? Deixa eu arrumar aqui a caminha do teste. E nisso, é, cheguei a algumas conclusões e queria compartilhá-las com vocês. Porque, gente, nós temos a Trindade, né? Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai e Mãe, né? O todo, aí ele se divide em Pai e Mãe, uma Trindade. Nós também temos o quê? É, as três letras mães hebraicas, né? Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente trabalha no nosso poder pessoal e a gente está fazendo esse desafiozão de 150 dias, quem consegue fazer alguns dias bom, o importante é sempre praticar alguma coisa que mantenha a sua energia alinhada e sempre com a frequência alta. Esse é o principal motivo da gente estar fazendo isso, né? Um grande alinhamento energético nosso. As coisas vão sendo mostradas. E o cardíaco, ele traz muito essa questão do coração. E ele mostra algumas verdades, talvez, que a gente precise ver e esteja na hora. E aconteceu comigo depois dessa ideia da Trindade, porque eu sempre imaginei o seguinte: para eu ser um mago bom, para eu ter um poder de manifestação bom, eu sempre trabalhei duas coisas na minha vibração: o amor e a gratidão. Então, eu sou uma pessoa que exercita muito estar em estado energético do amor. Então, por isso que essa bênção dos chakras é fundamental na minha prática. Porque eu sempre estou entrando em sintonia com o amor e o amor está abençoando todos os meus chakras, a partir do chakra cardíaco, né? Isso coloca a gente em sintonia com essa energia, que é a energia principal, é o endereço energético do universo, de onde tudo vem, tudo emana. Então, logicamente, se ele tem a assinatura energética do amor, quando eu entro nessa assinatura energética, eu começo, e o que o meu Sage falou para mim ontem, é se identificar, né? E quando a gente se identifica com o Criador, aí que as coisas começam a acontecer. Mas por que a gente precisa se identificar? Existe uma coisa muito mais visceral desse amor, que é entrar em sintonia. Mas isso é só uma parte. E eu falo, tá bom, e a outra parte é a gratidão. E a gratidão não é ficar fazendo listinho. Não é ficar, obrigado por isso, por isso. É uma reverência, de fato, ao universo. E é ser grato a tudo que acontece e entender tudo que te acontece, né? Esse estado de gratidão, ele é fundamental, porque a partir que a gente está na assinatura energética do amor, coisas boas vão nos acontecer, a gente agradece para que essas coisas boas permaneçam também. A gente reverencia tudo que Deus manifesta na nossa vida. E para mim estava tudo bom, estava tudo ok, falava, mas eu sempre me senti um pouco manco. E aí, voltando naquele assunto de trindade, né? De repente, pá, me veio qual que era o terceiro poder que estava faltando. E quando a gente entende esse terceiro poder, e eu acho que ele vai mexer bastante, na maioria das pessoas, no chakra laríngeo. Então ele caiu assim, caiu para mim no cardíaco, mas acho que vai mexer bastante no laríngeo, que é a questão do perdão. O terceiro poder é o perdão. Então não tem como, de maneira bem clara, você se tornar senhor de si e se identificar com o Criador de maneira visceral, a ponto de você se tornar um co-criador, de você ter potência no seu pensamento, potência nos seus sentimentos, atrair aquilo que você deseja, sem que nada te impeça, se você também não perdoa. E eu confesso para vocês que eu era uma pessoa um pouco rancorosa e gostava de ter certos rancores, inclusive, né? Eu tô até falando era, né? Pra... Deixei para trás. Mas quando veio a informação, cara, assim, foi nome e sobrenome, precisa perdoar.
eu entendi. Porque eu passei por um momento da ayahuasca muito forte, de um julgamento de coisas que eu fiz muito pesadas em vidas passadas, assim. Coisas muito ruins, né? E eu fui lá numa cara de pau e Deus me perdoa, não sei o que, ele perdoa, tipo assim, de boa, sabe? De boa, de boa, de boa. E você fica assim, como que ele perdoou de boa isso? Como? E tá bom. E aí eu entendi que o perdão também é a fecha a trindade, é a tríplice ali. Se você não sente tudo isso de maneira visceral, raramente você vai ter plenos poderes na sua vida. Raramente, tá? Por que raramente? Porque é possível você ir pelo inverso também. Que como a gente tem um conceito de casca, de clifa na árvore da vida, a gente pode colocar que a gente tem as cascas vazias desses poderes, né? Onde os magos trevosos, e a loja negra se utiliza muito disso, que são os inversos desse sentimento, o ódio, que também empodera, o rancor extremo, né? E a ingratidão e a falta de aceita e a ingratidão vem com falta de aceitação da realidade. Então ele subverte a energia universal a ele, mas é certo, é claro que é dentro do limite que o universo permite, para que ele não mexa demais com o universo, né? Até porque tem coisas que você só descobre quando você se identifica com o Criador e isso é permitido para você. Mas enfim, quando eu peguei isso, falei, cara, é o perdão. É isso que tá faltando. Eu preciso perdoar. Eu preciso mesmo. Assim, eu puxei a minha vida inteira, inteira. Foi de quem que eu tô com raiva até hoje. E eu fui enumerando, enumerando, enumerando. Como eu sou doido, eu peguei minhas coisinhas, abri um ritual, só eu e meu sangue. Comecei a correr pra vai, pra bem. E aí eu falei, não, vou soltar isso tudo, não quero não, não quero. Isso aqui é veneno. E aí, sabe, gente, eu me vi o meu corpo, assim, energético, eu vi ele dourado e meio esverdeado, como se fosse a carta do sete de copas do tarot de Tote. Eu via ele bastante, assim, nesse sentido. E quando eu ia liberando, esse verde, ele ia escorrendo, como se fosse veneno mesmo, assim, sabe? Veneno, veneno, veneno. E aí, em um certo momento, eu comecei a me sentir muito vazio. Eu cheguei a ter ânsia de vômito, etc. Pensei que ia vomitar, não cheguei a vomitar de fato, mas tive muita vontade. Ainda estou um pouco enjoado desde aquele dia, foi essa semana, mas me senti muito vazio. E eu me senti muito em sintonia. Eu tô me sentindo muito em sintonia, assim, né? A ponto de, sabe, eu não sei nem explicar como que eu tô me sentindo internamente. Então, a proposta que eu venho trazer para vocês, para que vocês também comecem a soltar, claro que só uma sugestão, ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Mas se você quiser experimentar uma nova realidade, além da gratidão que vocês já exercem, que eu incentivo bastante, além do amor, com a prática do alinhamento dos chakras, que eu incentivo bastante, eu recomendo totalmente que vocês exerçam também a prática do perdão. Se precisar, puxa a lista, escreve a lista. Por que que eu tô rancorosa com essa pessoa e por quê? E vai perdoando, né? Eu não tô falando para vocês serem idiotas, não tô falando pra vocês serem bobos, não tô falando nada disso. Então, pra vocês soltar tudo isso que não é de vocês e retomar um pouco a energia de vocês. Devolver o que é dos outros para eles, porque o rancor, ele é a grande chaga da humanidade. Ele ocupa muito espaço energético, sério, muito espaço mesmo. Com certeza. O principal perdão é de si mesmo, né? E esse é o que mais dói. Você tem que se perdoar pelos projetos que não deram certo. Você tem que se perdoar pelo que você fez com sua vida até aqui. Entender que você fez o melhor que você pode, com o entendimento que você tinha. Você tem que se perdoar por estar com o corpo X, Y. Você tem que se perdoar por um monte de coisa. Por tudo. Tudo, tudo, tudo. O principal perdão é com vocês. Depois eu diria que com Deus. Que às vezes a gente fica rancoroso com Deus também. E eu tinha, e eu nem sabia. E aí eu fui conversando, fui saindo, fui saindo. Aí depois, primeiro cheguei, eu fui pra mim, depois eu fui pra Deus, depois eu fui pras pessoas, depois eu voltei pra Deus e pra mim, que foram os que mais pegaram. Então é muito importante você se perdoar também. O mais importante de tudo, eu diria até. Se você conseguir se perdoar, nossa.
Maravilha, maravilha mesmo. Então, gente, nessa iniciativa, eu espero que vocês tentem fazer alguma coisa, tentem trazer esse perdão para vocês, para a vida de vocês, perdão com uma força muito assombrosa e assustadora mesmo. Tanto que eu tava perguntando, mas eu sempre tiro, qual que é a minha energia da semana, gente? Sai toda hora quatro de copas. E eu ficava, nossa, mas o que que é esse quatro de copas? O que que é esse quatro de copas? Às vezes vinha diferente, mas a maioria é quatro de copas, quatro de copas. Cara, eu não tava vendo, cara. E tipo assim, tava na cara. Tava na cara, assim. E aí veio. E aí eu tirei. Legal, qual que é a minha energia da semana hoje? Eu tirei e saiu a torre. Ah, tá bom. Perfeito, é isso. Então, passar pela torre sem medo, porque o que tem que sair, tem que sair. E escreve, sei lá, é porque assim, né? Use as ferramentas que você tiver. Se você souber fazer rituais para que isso aconteça, faça. Se não, faz terapia, faz, né? Aí você usa as ferramentas que melhor te agradam ou que você consegue no momento, tá bom? Mas de alguma maneira esse perdão precisa ser exercido. O escrever que eu faço é só para não esquecer, sabe? Eu puxei ali, eu falei, não, não vou esquecer quem que é quem e o que que foi. E você vai se surpreender que você se lembra de todas as vezes. Você se lembra. Eu falei, caramba, como que a minha mente é rancorosa era, no caso, né? Então eu fui perdoando, assim, perdoando, perdoando, perdoando. E aí, soltem, gente. Vamos falar do nosso Vishuddha Chakra, que é um chakra extremamente importante. Foi o chakra que eu já nasci com um desequilíbrio, pessoalmente falando. Tanto que eu, como eu posso dizer, eu tive que arrancar as amígdalas quando eu era criança. Não, mas você tá pedindo perdão de Deus, né? E você tem que se perdoar. Não é Deus que tem que te perdoar. Você tem que perdoar a Deus e você, sua família, seus familiares. Ajuda, sim, não descarte essa oração. Com certeza ajuda. Mas, ao contrário, ó, pedimos o seu perdão. Você tá pedindo, você tem que pedir o perdão para você. Tá bom, vamos lá. O Vishuddha Chakra, gente, localizado na garganta. Ele é a cor azul clarinho, azul celeste. Quando eu era criança, já com 5 anos, eu tive que arrancar. E eu falei para vocês que quando eu era mais jovem, nossa, como eu mentia, gente. Até os meus 20 e poucos anos. 21 talvez. Nossa, era tudo, tipo assim, pra ser aceito, um monte de coisa. E aí você vai entendendo outras coisas também, passei por processos que eu percebi ao longo do tempo que não valia a pena mentir, né? Isso construiu uma outra personalidade pra mim, mas só pra você ver como que você já vem, né, com essa questão do chakra. É, se você teve problema de laringe no começo, se você vive com inflamação de garganta, laringite, faringite, amidalite, todos esses negócios aí, teu chakra tá mal. E se você é uma criança que tinha bastante tanto que eu não gostava de sorvete, porque eu sempre passava mal. Então, era só tomar sorvete, cara, que minha garganta zoava quando eu era criança. Então, eu comecei a detestar sorvete. Então, vamos lá. O chakra laríngeo, fisicamente, quando ele estiver desequilibrado, hoje a garganta, aí, ó, já vai começando a fazer o- a meditação lá que vai melhorar. E, como a gente falou, né, no físico, assim, ele vai manifestar como dor de garganta, faringite, laringite, amidalite. É, você pode ficar sem voz, sua voz é tremida, ou você fica rouco, entendeu? É, pode ter problema de tireoide, né? Com essa questão da garganta do chakra aqui. Você pode ter dor crônica no pescoço, no ombro, na mandíbula, torcicolo, dor cervical, assim, tosse sem motivo nenhum, sabe? Ou
Você fica, tipo, de vez em quando, nossa, tá tossindo. Problemas de audição também, porque ele é bastante ligado ao ouvido, tá bom? Inclusive, quando a gente quer desenvolver a clareaudiência, a gente trabalha muito o chakra da garganta, tá? Na clareaudiência. É, distúrbios respiratórios como asma, bronquite, também fazem parte dos equilíbrios. É, problema na boca também, dente, afta recorrente, gengivite, algum problema dentário. Né? Pessoas que vivem no dentista também têm essas questões. No físico, tá? E claro que, às vezes, né, e só às vezes, um problema pode começar no físico primeiro. Sei lá, por algum motivo você deu um azarzinho de, né, pegar algo. Azar não, falta de sorte. Você teve a falta de sorte de pegar algo aí que manifestou. Mas a grande maioria das vezes a doença se instala primeiro no astral e desce pra gente. Então é assim que acontece, tá bom? É, já na mente, aqui a gente está falando no elemento terra, agora a gente vai falar no elemento ar. Na mente, é, a gente fica com pensamentos repetitivos e obsessivos. Se a gente está com um problema no chakra laríngeo, a gente não consegue se desvincular de situações ou pessoas, né? A gente fica muito obsessivo. A gente não consegue organizar as nossas próprias ideias, a gente não tem foco, a gente não tem concentração, a gente se sente confuso mentalmente, né? A nossa mente é muito tagarela. Pessoas tagarelas também têm um pouquinho de desequilíbrio, porque o excesso às vezes vem de autocrítica, excesso de racionalização, tá bom? Então, essa mente tagarela, que às vezes pode se manifestar na personalidade tagarela ou não, atrapalha bastante. É, medo de se expor ou de expressar opinião, ou seja, os extremos, né? Enquanto a pessoa se expõe demais, às vezes as pessoas se expõem de menos também. Ela pode ter um bloqueio criativo muito grande, né? Especialmente quando ela tenta escrever algo ou falar algo. Sim, qualquer problema na fala, assim, e de expressão. E aqui também a gente tem problema em sentir prazer na vida, né? O chakra laríngeo, ele é totalmente ligado ao nosso chakra sexual. Então, assim, aqui se manifestam os nossos prazeres mais, digamos assim, os nossos prazeres mais elevados, né? Não carnal, mas um prazer pela arte, um prazer pela cultura, um prazer pela comida, né? Só que aqui, às vezes, a gente nem chega a descobrir por conta do capitalismo, né? Ou por conta do bloqueio mesmo. Porque às vezes não é, gente, às vezes não tem o que fazer, não é. Você não tá com o chakra desequilibrado. Esse problema é a sua situação de vida que não permite, né? Que você não trabalhe exaustivamente, e aí você não consegue se desenvolver em atividades que você gostaria muito de desenvolver, sejam elas quais forem, né? Seja em música, teatro, dança, enfim. É, insegurança intelectual. Também uma pessoa que não se sente segura, não se sente inteligente, mesmo sendo, tá bom? É, as consequências emocionais, a gente já falou algumas, mas a gente tem um medo de falar o que sente, autocensura muito grande, né? A pessoa fica se censurando, a pessoa não consegue enturmar num grupo de amigos, ou tem vergonha, né? Até com pessoas mais próximas, assim, ela se censura, não fala o que sente. Sensação que você não é escutado pelas pessoas, timidez extrema, né? Ou você fala demais sem você ouvir as outras pessoas, pessoas não conseguem estabelecer um diálogo, porque toda vez que ela tenta falar, você atropela a pessoa, né? Dificuldade de impor limites, dificuldade de dizer não, ou simplesmente diz não a tudo, né? Também tem essas questões. O que mais? A gente pode ter uma tendência a guardar muita mágoa e ressentimento, né? E não conseguir se expressar. E aí que eu falo, né? Que a questão do perdão vai entrar bastante nesse chat. E eu falei para vocês, eu vim para essa existência com problema nesse chakra. Então, era de se esperar que eu fosse uma pessoa rancorosa, né? Sentimento de invisibilidade social, sentimento de que você não é visto, sabe? Que ninguém nota você, etc. Você se sente constantemente que você não é entendido, então você tem que explicar tudo nos mínimos detalhes, porque senão, ó, ninguém vai me entender ou vão pensar mal de mim, se eu não explicar exatamente vírgula por vírgula. Tem essa questão. Ansiedade social e vergonha excessiva. Tá bom, gente?
E a gente tem aqui as consequências espirituais também. É, você tem a questão da desconexão da sua verdade interior, da sua verdadeira vontade, porque é o que a gente falou. Ele está ligado aos nossos prazeres superiores, ao que dá a luz divina à nossa alma, ao que inflama a nossa alma. Então, sei lá, seja qual for, é praticar algum esporte, mas a pessoa não sabe, a pessoa não sabe o que ela gosta. Por quê? Na maioria das pessoas, a gente tem que elas não estão nem no cardíaco, né, gente? Para, de fato, desbloquear o laríngeo, para ele começar a desabrofar. Porque a gente representa como uma flor de lótus, porque é quando ele começa a desabrochar e você começa a se entender, né? Você não tem capacidade de ouvir a sua intuição também. Então, você não escuta as suas verdades interiores, você não escuta seus gostos, você não sabe do que você gosta, e você também não consegue ouvir a tua voz interior. Você tem a dificuldade de canalizar entidades, tá? Psicografar ou meditar com clareza também. Então, toda vez, é o que a gente falou, né? Lá no mental, pensamentos excessivos, a mente tagarela. Aí a pessoa senta para meditar, ela consegue? Não consegue. Então, isso é uma consequência espiritual também, né? Bloqueio na manifestação, através da palavra. A palavra não é tão forte assim. Então, quando a gente quer uma palavra que seja um decreto divino, realmente, onde a gente tem que trabalhar? Aqui. Aqui. E olha que interessante, né? O nosso chakra base, ele vai trabalhar a sensação de segurança, enquanto o cardíaco, ele vai estabelecer que nós somos amados e que nós podemos acessar essa natureza energética do amor. E aqui ele vai dar o poder para nossa voz. A gente vai canalizar esse amor e vai, de fato, conseguir tornar a nossa vida mais benéfica a partir dos nossos decretos, né? Então, tudo está meio que interligado. É claro que a gente tem um desconectando da vida também, por quê? Coração, mente, né? A mente está aqui. Claro que a mente não está aqui, mas fisicamente, né? Coração, cabeça. Qual que é a ponte? A garganta. Então, a ponte do coração até a cabeça. Se a ponte está obstruída, não passa, entendeu? Vamos entender essa questão. É, você, como a gente falou, você não tem é, oração, suas orações não são fortes o suficiente. Seu poder vibracional não é forte o suficiente. Isso é um problema bem sério. É, você também tem medo de se expressar espiritualmente. Você não se comunica com teus guias, teus mentores, tá bom? E você tem um bloqueio da Kundalini, tá bom? E aí ele pode estar ou hiperativo, né? A gente pode estar falando demais, interrompendo os outros, ser mais agressivo, né, na fala, ou ser autoritário, não escutar, a gente manipula demais, a gente é muito sarcástico, muito irônico, mentiras constantes ou exageros constantes. Isso são, o chakra está hiperativo, ou ele está hipoativo, né, que é timidez extrema, dificuldade de se expressar, a sua voz é fraca, monótona, tremida, você tem medo de falar em público, e você reprime demais suas emoções até somatizar, tá bom? No físico. Alguém tem alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Mais ninguém, gente? Vocês estão comigo? Acontece. É raro, mas acontece muito. Enquanto a gente tem nos benefícios, né? Antes da gente entrar nas nossas orações, a nossa voz é firme, é clara, ela tem boa ressonância. É, chakras, não, né? O chakra laríngeo, no caso. Sua tireoide está bem, está equilibrada,
a tua garganta, as cordas vocais e as respiratórias, tudo bem saudável. E só para esclarecer, gente, todo mundo pensa que tem a via respiratória obstruída, não tem. É normal nos nossos ciclos ficar invertendo. A gente já conversou sobre isso antes. Às vezes a narina direita fecha, às vezes a esquerda fecha por conta das nádeas. Uma é para trazer energia mais emocional, outra é para trazer energia mais racional. Então é o yin e yang que a gente fica alternando, tá bom? É o yin e yang, exatamente. Então é normal. Todo mundo pensa, nossa, tem problema. Não, gente, todo mundo é assim. Tá bom? É, imunidade fortalecida, né? Então, se você fica doente toda hora, não, então você está bem, né? Sua respiração é fluida, ela é profunda, você tem uma boa oxigenação cerebral, sua coluna cervical ela é alinhada, não tem tensões crônicas, a sua mandíbula, você não tem problema de bruxismo, por exemplo, tensão, né? Você tem menos tendência à alergia ou inflamação. Os benefícios mentais é a clareza de pensamento, facilidade de organizar ideias, boa comunicação verbal e escrita, capacidade de argumentar com calma e lógica, facilidade para aprender línguas, novos códigos de comunicação, inclusive enoquiano, hebraico, tá bom? Que são bem importantes aí no caminhada mágica. Poder de síntese, né? Saber o que quer dizer e como dizer, tá bom? Criatividade. Você escreve, você canta, você ensina, você palestra, você tem a mente calma, ciência de pensamentos. É, discernimento para escolher palavras com sabedoria. Não, mas em algum momento um vai bloquear, porque aí você vai precisar mais de energia emocional, ou mais energia é, emocional, racional, enfim. Depende. Teu corpo sabe se equilibrar. Os benefícios emocionais são a capacidade de se expressar de forma saudável, né? Porque tem pessoas que sentem que falam, falam, falam e parece que nunca é suficiente, né? E assim, às vezes, gente, uma boa palavra escrita já passa a intenção do que tu quer. A capacidade de se comunicar de forma saudável seus sentimentos, né? A gente não precisa ficar chovendo e retorcendo no molhado. Saber dizer não quando necessário sem culpa, mas mas sem culpa mesmo, hein? A gente fica com muito, ai, não vou dizer não. Não vou dizer não, não, né? Você se sente ouvido, você se sente compreendido. E vai muito disso, né? Se você explica demais, é porque você não se sente ouvido, né? Compreendido, tá bom? Assertividade. Você tem também autenticidade emocional, ou seja, você vive sua essência. Você tem uma boa capacidade de escuta também, tá bom? É, você tem um sentimento de liberdade emocional muito grande. A partir daqui, a gente começa a desenvolver menos apegos emocionais, né? A gente começa a sintonizar com outros tipos de energia. Quando você começa a entrar nesse chakra aqui, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Vai ficar mais difícil ter parceiros, tá? Vai ficar mais difícil ter parceiros. Porque simplesmente as pessoas que estão vibrando num outro nível de estado, ainda nas suas carências profundas, vai ser difícil vocês terem saco para se relacionar com isso. Essa é a palavra, ter saco mesmo. Você consegue fazer alguma dessas coisas, outras não, porque ainda não está totalmente equilibrado. Mas é o caminho, né? A gente não precisa. Quando você está desequilibrado, não quer dizer que você vai ter tudo esses problemas, né? A não ser que, porra, aí esteja na lama, tá bom? Mas existem níveis. Se você tiver todas as travas, vai se benzer. Vai fazer assim, reiki todo dia. Fazer reiki todo dia. É, você tem coragem para falar sobre suas vulnerabilidades, seu medo de rejeição. Você tem um equilíbrio, né, muito grande nisso. E você tem uma fluidez também sobre os seus sentimentos. Você consegue entendê-los e expressá-los e nomeá-los, porque nomear sentimentos talvez é a parte mais difícil, né? Entender o que a gente está sentindo. Nos benefícios espirituais, você tem uma conexão profunda, né, com a sua voz interior. Você tem um canal de comunicação com o divino, então os guias se aproximam, você consegue escutar, você sente mais.
né? Você vai receber mais mensagens espirituais. Então, trabalhando o nosso chakra laríngeo, a gente consegue abrir muito mais nossa mediunidade, nossa percepção, tá? A gente vai ter facilidade, gente, para manifestar através da palavra. Vai ter alinhamento entre pensamento, sentimento e expressão. Quando essas três coisas estão alinhadas, a gente manifesta através da fala, né? A gente tem a expressão de autenticidade, né, na nossa missão de vida. Então, a gente está conectado com o que a gente quer, com o que vai fazer a gente feliz. A gente tem esse domínio total, né, sobre técnicas de mantra, cânticos sagrados, rezas profundas. Eu falo domínio é fazendo um mantra, você expressa o que ele vai proporcionar, né? Igual tem ali no YouTube, né? Direto passa para mim, mantra, escute 5 minutos e manifeste a riqueza. Aí tá um mantra indiano, sei lá, um mantra sânscrito, né? Não vai funcionar para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está com problema no chakra laríngeo, mas quem não tiver, e se o mantra for proporcionar aquilo ali, vai trazer bem fácil mesmo para sua existência, tá bom? É, você consegue se elevar muito mais fácil na meditação também, muito mais fácil, tá? E teus guias, você vai começar a escutar teus guias ao longo do tempo, inclusive teu sábio. Sentimento de pertencimento ao fluxo universal da criação, né? E você vai ter uma vida amorosa bem melhor, bem melhor. Então, assim, e aí a gente tem benefícios, né, que a gente pode manifestar no físico. Se você é professor, se você é palestrante, se você é escritor, se você é cantor, se você é comunicador, se você é vendedor, cara, show de bola para você. Trabalhar isso aqui é fundamental, entendeu? Você tem facilidade também em inspirar pessoas, influenciar positivamente através da palavra. Você compartilha seu conhecimento sem arrogância, né? Então a pessoa chega, pergunta para você, você consegue explicar aquilo sem parecer soberbo, tá bom? As pessoas não têm medo de chegar em você. Capacidade de criar pontes de entendimento, né? Você consegue também gerenciar grupos diferentes, você vai desenvolver uma liderança. É, Você consegue manter uma harmonia muito grande nas suas relações interpessoais, então qualquer trabalho que precise disso, você vai conseguir. E você vai ter carisma, autoridade, magnetismo, naturalidade. Quem quer ser magnético tem que trabalhar esse chakra. Quem? Então, assim, não sei o quê, como eu faço para ser notado? Trabalho laringe. Aí lá ele vai falar, não só isso. Ele traz um campo magnético maior para você. As pessoas vão te olhar mais, as pessoas vão te perceber mais. Lembra que a gente tinha a timidez quando ele estava hipoativo, em excesso? Isso não quer ser notado de maneira nenhuma. Quando você começa a trabalhar isso, você perde a timidez. Automaticamente, você cria um campo magnético maior, e as pessoas vão te ver com maior naturalidade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Nossa, bem melhor. Fica assim, bem melhor de você se relacionar com alguém. Muito melhor. Muito melhor. É, então, exatamente. Tem muito na expressão corporal. A gente tem o mantra RAM, né? Que é o som, que é H-A-M, que é tipo presunto em inglês, né? RAM. A gente fala RAM, tá bom? É RAM, mantra. Ele é muito potente. Faz 7 vezes, 21 vezes, 108 vezes, né? Quantas vezes você quiser. É, Acho que a lápis lazuli, ela é um cristal muito legal da gente deixar na garganta, tá bom? Água marinha também. É, E a turquesa, além da sodalita. São cristais muito legais que a gente pode trazer. Mas a lápis lazuli eu acho que é uma das mais legais, tá bom? A sodalita, ela vai trazer muito a questão da conexão espiritual, tá? Ela vai trabalhar muito mais aquela parte da mediunidade que a gente estava falando. Ela vai trabalhar muito essa parte espiritual, tá? A lápis lazuli, ela vai pegar um geralzão ali. Chá de hortelã, gente, é muito bom, tá? Chá de tomilho, sálvia e gengibre. Coloca hortelã, sálvia e gengibre no mesmo chá.
puder, né? Se você não tiver alergia, pelo amor de Deus, hein? Uma ótima, amiga. Uma ótima. Uma ótima. Ainda mais você que é vendedora. Nossa, estourar. Estourar mesmo. É, água marinha também. Água marinha, ela gera conexão emocional através da fala. Um poder aí oculto do nosso cristalzinho da água marinha. Então é como se você gerasse uma conexão emocional só de falar com a pessoa. E você programa ele, né? Como que programa o cristal? Segura com a mão esquerda e ordena. Você vai me servir para isso. Pronto. E quem gosta de cheiros, né? Eu gosto muito de aromaterapia, gente. Eu tenho essas velhinhas aromáticas aqui, né? Eu fico cheirando direto. Essa aqui é íris mandarina. Ela é boa pro ágina. Cheiro de hortelã, eucalipto e camomila. E camomila romana também. São ótimos, tá bom? Cheirinho. Pode tomar o chá também, mas assim, o óleo essencial mesmo, sabe? Daqueles que você compra no shopping, que vai, você coloca no difusor, hortelã, hortelã com pimenta, eucalipto. Eucalipto é bom demais. Colocar na casa, assim. É muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Maravilha, Vitor. Você deve ter um pé de tudo, né, Vitor? Porque você mora no mato, tem que ter um pé de tudo. Gente, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? Vou finalizar aqui. Aí a gente vai para oração. Eu vou subir a frequência do laríngeo, tá bom? No meu canal.